Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o caso Gabriel Monteiro, o deputado que tem sido aí acusado, inclusive de estupro. Porém, o que está mais ou menos provado é que ele andou forçando algumas imagens daquilo que ele considerava ou que nós achávamos que de fato acontecia. Achávamos de fato que ele participava de alguns tiroteios com bandidos e achávamos também que ele fazia o bem para aquela menininha onde a garotinha apareceu no vídeo com ele e ele fazendo favores sociais pela garota. Mas eu gostaria de tratar mais especificamente dessa acusação de estupro. Mas antes, primeiro gostaria de colocar que eu considero Gabriel Monteiro um indivíduo detestável do ponto de vista social, sobretudo do ponto de vista político. Uma figura sem nenhum conteúdo, aquele sujeito que eu posso admitir e o que eu posso até admirar nele é a capacidade enorme que ele tem de trabalhar com imagem, de trabalhar com a mídia. E a mídia e a imagem nessa sociedade do espetáculo que nós vivemos faz com que aquilo que não tem nenhum conteúdo possa ser promovido pelo espetáculo. O espetáculo transforma supostas ideias, supostos conteúdos não reais em realidade. Mas o que coloca essas coisas como realidade, de fato, são as imagens. É a força das imagens, é a força do espetáculo, dessa sociedade do espetáculo, que é uma sociedade que Peter Sloterdijk chama de frívola. Há uma frivolidade. E o que é a frivolidade? A frivolidade é a emissão de palavras sem conteúdos que adotem de significados reais. Então vivemos essa sociedade frívola, onde um Gabriel Monteiro, um sujeito totalmente sem conteúdo, que não diz nada com nada, que não prova sua capacidade como de fato um homem público, mas que a força das imagens, aí sim, por causa da sua habilidade, faz ele ser o que é. Mas mesmo assim, mesmo considerando uma figura detestável, eu gostaria de falar sobre essa acusação de estupro. Essa acusação de estupro, ela sempre me causa sobressaltos. Não que eu esteja dizendo que as meninas e até os rapazes que dizem que foram assediados por eles estejam mentindo. Mas a acusação de estupro, ela é muito forte. E na sociedade brasileira, moralista do jeito que é, ou falsamente moralista do jeito que é, o estupro, ele é aquele mal que nem o bandido aceita, né? As figuras consideradas mais detestáveis, pelo que a gente entende nas próprias prisões, são os chamados estupradores, violadores, sobretudo de crianças, né? Então, quando uma pessoa não gosta da outra, é muito comum a gente ver que a acusação de estupro está sempre colocada. Mas até que ponto essas acusações são reais? Porque quando há essa acusação, o sujeito supostamente estuprador, ele é colocado em uma categoria muito incômoda. Estuprador é uma pecha que ninguém quer ter. Mas eu gostaria de falar, na própria sociedade,
nós acostumamos a entender que o próprio estuprador faz parte de um mesmo tipo de canalha sempre. Não, o estuprador não é o mesmo tipo de canalha sempre, muito embora a pecha de estupro esteja em várias tipificações. Mas há o sujeito que beija uma mulher à força. Hoje isso é considerado estupro. Mas há pouco tempo atrás, até em cenas de novelas, o galã beijava a mocinha à força. E nós não tínhamos como estupro. Há pouco tempo, Miguel Falabella, em uma entrevista, ele entrevistando algumas pessoas, Miguel Falabella deu um beijo à força em uma mulher. Então o beijo, e ninguém o chamou de estuprador. Isso foi em frente às câmeras. Então percebam que o próprio estupro, ele tem camadas de cafajestice que são diferenciadas. É diferente do indivíduo que pega uma pessoa à força e leva para um determinado local. É diferente do estupro tacitamente consentido entre um casal. Vou explicar. 3 formas de estupro que ocorrem nas relações. E eu gostaria de problematizar isso, tirar isso do tabu, porque nós muitas das vezes não queremos discutir as coisas e as coisas se tornam tabus. E a gente vai falando das coisas como se elas fossem sempre as mesmas coisas. Há a brincadeira em torno do que nós chamamos de estupro. Há casais que gostam de brincar com isso. Tanto é que a própria pornografia está repleta dessas imagens, ou seja, a brincadeira. Então há casais que brincam disso. Mas teve um filme, vocês desculpem eu estar suando, realmente está calor, né? Mas houve um filme onde o casal foi brincar disso e depois a mulher filmou e o acusou. Então percebam o perigo que alguns homens até correm diante dessa possibilidade de brincar disso. Mas existe também a brincadeira tácita, onde há um silêncio tácito em torno da brincadeira, mas o casal brinca em um silêncio tácito, onde aparentemente a pessoa do sexo feminino não gosta daquilo. E há o estupro de fato, onde a pessoa de repente pega uma outra força, leva para um lugar e ocorre tudo aquilo. E nesse caso, Gabriel Monteiro, eu fico pensando, se houve estupro, que tipo de estupro ocorreu? Eu estou problematizando a questão do estupro. Que tipo de estupro ocorreu? Houve o estupro dentro do silêncio tácito, porque quando uma das mulheres foi entrevistada, ela falou e ela usou uma frase e ele foi e veio com tudo. Essa frase, ela é uma frase muito usada na própria cultura pornográfica, nas próprias representações, na própria sensualidade. Foi com tudo. Por outro lado, a outra garota que falou e eu não quero julgar ninguém pela aparência, pelas expressões, porque isso não me convém. Mas geralmente, quando uma pessoa ela é assediada dessa maneira, ela fala com um certo constrangimento natural. E ali não me pareceu assim. Mas não quero julgar, quero deixar as coisas nas mãos da justiça. Mas eu gostaria de discutir mais sobre isso. Gostaria de discutir mais sobre isso, inclusive por um outro ponto de vista que eu tenho colocado nos meus vídeos, que é a supervítima. Existem pessoas que elas fazem parte de grupos sociais muito aviltados socialmente. Então, quando esses grupos sociais dizem, me trataram com racismo,
me trataram com machismo, ou eu fui estuprada, a gente reage imediatamente. E geralmente a gente nem colhe, nem requer provas da pessoa, porque criamos uma categoria que eu chamo carinhosamente de a supervítima. A supervítima são pessoas que nós queremos tanto proteger que nós nem pedimos as provas. Por exemplo, as pessoas estão dizendo ali: Gabriel Monteiro me estuprou. E na minha modestíssima, seria muito fácil, na minha modestíssima, pode ser que não quero ser o dono da verdade. Na minha modestíssima, seria muito fácil provar, já que a coisa era feita de forma tão explícita, seria muito fácil provar que ele estuprou ou abusou. Uma vez que foi muito fácil provar em imagens, que ele forjava aquelas cenas que não aconteciam na realidade mais explícita. Então eu estou problematizando a questão do estupro. O estuprador tem que ser punido? Tem. Mas a própria categorização do estupro não é realizada por canalhas iguais. E é claro que os canalhas, mesmo sendo diferentes, devem ser punidos como tal. Mas eu estou aqui problematizando essa acusação. As pessoas que falam têm que provar. E as pessoas falaram no Jornal Nacional que Gabriel Monteiro praticou abusos, praticou estupros, mas aparentemente sem nenhuma preocupação de provar. É como se a supervítima dissesse assim: bom, se eu falar que fui estuprada, se eu falar que eu sofri racismo, ou se eu falar que me trataram com machismo, a sociedade vai me proteger. Eu não preciso provar. Então é isso aí. Continuo achando Gabriel Monteiro detestável, sob todos os aspectos. Um sujeito completamente sem conteúdo, que usa as imagens muito bem para se promover. Mas gostaria de aproveitar essa oportunidade para problematizar essa facilidade com que as pessoas dizem: sofri racismo, sofri machismo, ou fui abusada ou fui estuprada. Ok, galera? Vocês são do coração.